Então, vamos dar continuidade aqui no nosso Sefer HaHinur, lembrando que a gente está na Parashá Mishpatim, que é uma das parashot que mais tem mitzvot aqui na Torá, e a gente está na mitzvah 47. A gente vai ver que a maioria das mitzvot aqui da Parashá Mishpatim justamente são mitzvot ben adam lechaveró, da pessoa com o seu companheiro, para permitir que a gente consiga ter uma vida em sociedade, que a gente consiga viver em harmonia com as pessoas. Se não tivessem regras, se não tivessem as leis, a gente simplesmente não ia conseguir ter uma vida normal. Então, aqui, a gente vai ver uma parashá que traz muitas leis de comportamento social, Ben Adam Lechaveró. Vamos na mitzvah número 47, que é a mitzvah Beis Din Larog Bechene Kamechuyav. Uma mitzvah que, à primeira vista, parece uma mitzvah estranha. Aqui a mitzvah se aplica para o Beidin, para os juízes do povo judeu, aplicarem a pena de morte por enforcamento. A gente vai ver que tem 4 tipos de pena de morte, e a gente vai ver que tem uma marloque, tem uma discussão do Rambam com o Sefer HaHinur. O Sefer HaHinur, ele conta, do Rambam com o Ramban, perdão, como a gente vai contar o número de mitzvot da Torá, se as 4 penas de morte, elas são uma única mitzvah da Torá, ou se cada uma das 4 penas de morte vão ser tudo uma única mitzvah, ou 4 mitzvot independentes. Então, tudo isso aqui vai ser uma discussão, mas a gente precisa saber só que cada uma das penas de morte da Torá é específica para algum tipo de crime que a pessoa cometeu, algum erro que a pessoa fez. Existem penas de morte um pouco mais severas e penas de morte um pouco mais brandas, mas, no final das contas, as 4 são aplicação de pena de morte. Então, a gente precisa entender, Bezrat Hashem, que quando a gente está falando de pena de morte, óbvio que Deus ele é misericordioso, Deus é bondoso, mas Deus também entendeu que para o mundo poder existir, para poder existir equilíbrio, precisa existir a aplicação de pena de morte. Tem pessoas que não podem mais viver entre nós, que não conseguem se relacionar, que chegam a fazer crimes tão hediondos que a única solução é tirar esse mal do meio do povo, do meio do mundo, para que o mundo possa continuar existindo. Então, é uma maneira da gente poder manter a vida. Obviamente que hoje em dia a gente não tem mais na Torá a aplicação da pena de morte. Aqui no Sefer HaHinur ele não traz todos os detalhes, mas, por exemplo, em Maseret Rosh Hashanah, os nossos sábios explicam todo o detalhamento de como é o julgamento do Beidin, a Hakirá do Beidin, como o Beidin vai investigar testemunhas. Outras Masertot, outros tratados, também vão falar bastante sobre a rigorosidade de aplicar uma pena de morte. Então, olha só o tratado de Makot, ele traz, antes da gente começar aqui a primeira mitzvah, o tratado de Makot, numa Mishnah, ele fala que um Beidin, se ele aplicasse mais de uma pena de morte a cada 7 anos, ele era considerado um tribunal sanguinário. Veio o Rabi Elazar ben Azariah e falou, não, se tivesse mais de um caso a cada 70 anos, é considerado um tribunal sanguinário. E o Rabi Akiva e o Rabi Tarfon falam que se eles fossem aqui desse tribunal do Sanhedrin, nunca eles teriam matado ninguém. Mas vem o Rabban Shimon ben Gamliel e critica aqui essa opinião do Rabi Akiva e do Rabi Tarfon, falando, olha, se vocês tivessem sido do Sanhedrin e não tivessem aplicado absolutamente nenhuma pena de morte, na época de vocês teriam aumentado os assassinatos dentro do povo judeu no mundo inteiro. Significa que, muitas vezes, a Torá ela não quer aplicar penas duras, Deus não quer dar castigos, não é o plano A de Deus castigar, mandar coisas duras contra a gente, mas, infelizmente, tem situações que, se a gente não é duro, se a gente não corta realmente esse tipo de atitude, então vai começar a ficar cada vez mais normal. Então, vamos ver o que é essa mitzvah exatamente.
Assim está escrito, Shenitztavinu leamit aovrim al-ktsat mitzvot shebatorah bechenek. Uma das penas de morte que pessoas, obviamente, que foram condenadas, devidamente condenadas, não é como hoje em dia, quantas pessoas que estão no corredor da morte ou que mesmo foram executadas em países como Estados Unidos, em alguns estados que ainda tem pena de morte, e depois da execução, ou depois de 30 anos no corredor da morte, descobrem que teve um erro lá no julgamento e que a pessoa era inocente. Então, óbvio que tem que ser extremamente cuidadoso, que a gente tem que fazer isso de acordo com muitas regras e com muito cuidado, mas se a pessoa foi condenada de acordo com todas as regras, então duas regras básicas que a gente já explicou em aulas anteriores, tem que ter atraá, você tem que ter certeza absoluta que a pessoa que está fazendo o crime, ele está fazendo bemezid, intencionalmente, ele tem total consciência do ato que ele está fazendo e das consequências do ato dele. Então, quer dizer, perto do ato, a pessoa tem que ser advertida e, fora isso, tem que ter dois eidim, duas testemunhas, não adianta nenhum outro tipo de prova circunstancial, tem que ser pelo menos duas testemunhas que viram. Vai ter o questionamento, o Beidin vai fazer a hakirá, vai ver se realmente essas duas testemunhas são pessoas ksherim, pessoas corretas, se o testemunho dessas pessoas está batendo, quer dizer, nos detalhes, para ter certeza absoluta antes de executar uma pessoa. Então, aqui, ele vai explicar o que é a morte por... na verdade, aqui não seria enforcamento, seria estrangulamento. A gente já vai entender porque Henek, muitas vezes a gente traduz como alguém que foi enforcado, mas aqui é estrangulamento, Shenemar, Make Ishvamet, alguém que golpeou uma outra pessoa e matou ele, quer dizer, alguém que cometeu assassinato, Mot Yumat, ele vai morrer, ele vai receber pena de morte, Bezeshel Make Ishahad Mehem, Shemitato Behenek, Shearei Katuv Bo Mot Yumat, o Beperush Amru, Kol Mita Muraba Torah, Stam Eina Ela Behenek. Está escrito, essa pessoa vai morrer, e tem uma regra geral da Torá, toda pena de morte que está escrito Stam, quer dizer que não tá definida qual pena de morte que essa pessoa vai receber, isso é morte por estrangulamento. Como funciona? Lamadnu shechayavei mitot shenam betashlumim shenemar en kesev make ishvamet bemechilta. Então, também mais um detalhe que vai se repetir lá para frente, se uma pessoa, além de ter matado alguém, ainda causou danos monetários, a gente não vai aplicar as duas penas, a gente aplica só a pena maior. Qual que é a pena maior? Obviamente, a pena de morte, mais a pena monetária, nesse caso, não seria aplicado. Shoresh mitzvazu, qual é a raiz dessa mitzvah e que vai se repetir nas próximas muitas mitzvot aqui dessa paraxá? Zuniglalakol, isso é algo revelado para todo mundo, significa o motivo, a raiz desse tipo de mitzvah, é um motivo óbvio, que Melech Bamishpat Yamid Aretz, o rei com justiça ele vai manter a terra, se não tiver ordem, se não tiver justiça, a gente conhece, tem uma das mitzvot da Torá, que é a paraxá Shoftim, Shoftim Veshotrim. O povo judeu tem uma obrigação, e isso também é uma das 7 mitzvot de Bnei Noach, uma 7 mitzvot que se aplica para todos os povos do mundo, que eles têm que ter tribunais de justiça. Através da justiça, o mundo vai se manter. Através de anarquia, quando cada um faz o que quer, não tem leis, não tem regras, não dá para o mundo se manter. O mundo precisa de ordem e precisa de justiça. Então, o Melech, o rei dos reis, ele mantém o mundo através da justiça. Seilulei mishpat, e se não fosse a justiça, Yargu bnei Adam zeh zeh, uma pessoa ia sair assassinando outra sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Alken tzivanu akel baruhu leamit harotzeach. Por isso que Deus nos ordenou que a gente deve matar o assassino. O bechochmato baruhu ra'a sheraui la anoshoto bemitat chenek, que ele entendeu que
a mitzvah por estrangulamento é a morte correta. De novo, tem muito aprofundamento, cada uma das 4 mortes do Beit Din, a gente vai ver, Bezrat Hashem, todas elas nas mitzvot daqui para frente. Ve'adavar naot gam ledateinu, isso é algo intelectualmente aceitável, quer dizer, a gente entende que é uma mitzvah importante para que o mundo possa continuar existindo, que kasher asá ken yaseló, e também aqui tem a lei da retribuição, né? O olho por olho, dente por dente, obviamente a gente sabe, já falamos isso bastante nas aulas, o olho por olho, dente por dente não é literal, mas existe esse conceito, assim está no Passuk da Torá, como ele fez, assim vai ser feito para ele. Tem, inclusive, uma das leis da Torá, são os Edim Zomemim, pessoas que tramaram para causar o mal para alguém. Se essas pessoas forem descobertas, você causa para elas exatamente o que elas estavam tramando para os outros. Então, aqui está combinando muito bem o conceito, tirou a vida de alguém, essa pessoa também ela vai ser morta. Então, olha só, a intenção do assassino é matar a vítima dele o mais rápido possível, que me fardou lá, porque ele tem medo que a pessoa pode reagir ou que pode chegar a polícia. Então, a ideia é matar o mais rápido possível, e maer mitató bekol koró, tudo o que for possível, ele apressar a morte da vítima, ele vai apressar, o kmokem ekel a Torá bemishpató leamitó bechenek. Então, aqui, a Torá, ela foi um pouco leniente, como ele matou, e ele matou de forma rápida, e não ficou causando sofrimentos para a pessoa, então a Torá também foi leniente no julgamento para matar ele através do estrangulamento. Então, aqui depois a gente vai ver qual é a gradação dos tipos de morte do Beit Din, mas Henek, esse estrangulamento é considerado uma das mortes mais leves. Shei mitat memaheret, porque é uma morte rápida, é um tipo de morte que vai matar a pessoa rapidamente, beló bisreifaves quilá, e não como através queimando ou apedrejando a pessoa, Shechem betzarav, que causam muito mais sofrimento para a pessoa no momento da morte. Então a gente vê os detalhes, tudo foi levado em consideração pelo Criador do mundo. Se a pessoa faz erros, muitas vezes que causam sofrimento, que causam dor, a morte deles vai ser através de sofrimento e dor. Se eles causaram uma morte rápida, eles vão também receber de volta uma morte rápida. Tudo isso mostra até onde vai a justiça, a perfeição do julgamento do Criador do mundo. Veulam, entretanto, bemishpetei azema, shenenu aovrim beaverá. Então, olha só, quando tem aqui uma imoralidade, quando uma pessoa cometeu, por exemplo, adultério, que os transgressores eles tiveram prazer em fazer essa transgressão, nimshechá anatoksat, e eles por bastante tempo se estendeu aqui o prazer que eles estavam tendo de fazer essa transgressão, tavobahem peamim sreifá peamim skilá, eles já vão ter mortes que também se prolongam mais, não é uma morte imediata, como aconteceu aqui no Henek, no estrangulamento, e sim mortes ou queimado ou apedrejado, que já é uma morte que se estende um pouco mais. Dinei a mitzvah keitzat, como a gente aplica aqui essa pena de morte, kegon mashamuru zichronan livrachá, por exemplo, que falaram os nossos sábios lá no Tratado de Sanhedrin, que justamente um tratado que vai falar sobre os julgamentos do Beit Din. Olha o que está escrito lá, shemashkiim et amechuyav bezevel ad arkuvotav, que mergulhavam, afundavam essa pessoa que está condenada e que vai receber a pena de morte em esterco até os joelhos dela, vekorhim sudar kasher al tzavaró, e enrolam um lenço duro, não sei exatamente qual a intenção aqui, um lenço um pouco mais rígido no pescoço dessa pessoa, Zé Moshe Hetzló, Zé Moshe Hetzló, então quer dizer, vão dar uma volta e um puxa de um lado e outro puxa do outro, isso vai causar
o estrangulamento da pessoa, até que a alma da pessoa ela vai se desconectar do corpo, e outros detalhes estão no 7º capítulo aqui do Tratado de Sanhedrin. Então, de novo, quando a gente escuta esse tipo de mitzvot, a gente começa a ficar meio horrorizado. É isso que a Torá ensina? Mas peraí, cadê aquela Torá do amor, da bondade, da misericórdia? Então, daqui a gente aprende que a vida é feita de equilíbrio. Tem momentos na vida, tem pessoas no mundo que a gente sim deve fazer bondade limitada, hesed e ajudar, mas tem, infelizmente, pessoas que passaram da linha vermelha, pessoas que já não podem mais viver em sociedade. Essas pessoas, a Torá falou, e infelizmente não é que ninguém faz isso com alegria, não é que ninguém tem prazer de matar essas pessoas, mas para o bem geral da comunidade, para o bem geral do mundo, às vezes a gente precisa tirar algumas partes. Vamos trazer talvez um exemplo. O que seria isso? Deus nos livre, uma pessoa que está com uma doença, ela está com uma doença num dos membros do corpo, e para que essa doença não se espalhe para o corpo inteiro, tem que tirar esse membro. Infelizmente, a pessoa vai perder uma perna, vai perder um braço, mas vai continuar viva, quer dizer, dói, mas é necessário. Assim também a aplicação de penas de morte. Deus não quer aplicar a pena de morte, mas também, se a gente for leniente demais, bondoso demais, a gente vai estar dando força para os transgressores, para os assassinos, para as pessoas que estão destruindo o mundo. E esse mundo, ele foi construído para que a gente melhore ele, não que a gente piore o mundo. O mitzvah zu eina noeged eila baaretz, essa mitzvah só se aplica lá na terra de Israel, she'en danim dinei nefashot eila baaretz, porque não tem julgamento de penas capitais a não ser na terra de Israel. O mishebeador lasodin ve'einu ose, quem tem esse poder de fazer o julgamento e não faz, bitela sezé, ele está anulando essa mitzvah. Quer dizer, a mitzvah se aplica para juízes, e juízes que, obviamente, têm força para fazer isso. O que quer dizer que tem força? Tiveram épocas, por exemplo, que o povo judeu tinha sido dominado por outros povos, pelos gregos, pelos romanos. Nem sempre o Beidin ele teve força para aplicar todas as penas que ele gostaria de aplicar, mas se tiver a possibilidade e o Beidin foi negligente, o Beidin teve dó, não, mas o assassino é uma pessoa importante, é uma pessoa influente, não vamos matar ele. Então, a verdade é que eles estão anulando uma das mitzvot da Torá. Deon Shogadol, e o castigo desse juiz vai ser muito grande. Sheil Male Moradin Ishetreu Chaim Blao. Olha o que está escrito no Pirkei Avot. Se não fosse pelo medo do julgamento, uma pessoa ia engolir o seu companheiro vivo. Então, assim funciona, que se não for o temor realmente que as pessoas têm do juiz, da polícia, de ser preso, de ser castigado, ia ter muito mais crime. A gente vê que, por exemplo, quando tem uma época de um blackout, quando tem uma época de qualquer descontrole, aumentam muito mais os números de crimes, os números de problemas, porque, no fundo, as pessoas estão deixando de fazer as coisas porque eles estão com medo das autoridades. Quando não tem medo de ser pego, aumentam os números de crimes. Ve'aramban zal loim nazot mitzvah becheshbono. Mas, como a gente já mencionou no começo, o Ramban não conta essa mitzvah, ou quer dizer, cada uma das mortes do Beidin, como uma mitzvah por si só. Vechen kolar bamitot shel Beidin, shechen skilas reifa hereg vechenek, e também as 4 mortes do Beidin, de acordo com o Ramban, o Nachmanides, não são 4 mitzvot independentes. O apedrejamento, a pessoa morrer queimada, através, hereg seria através da espada, vechenek, que é o estrangulamento, shenimna arambam, learba mitzvot, o Rambam, junto aqui com o Sefer Achinuch, eles contam como 4 mitzvot independentes. Loimna huotan, o Ramban não conta nenhuma dessas 4 como uma mitzvah por si só.
Ve'amar ki bapasuk shel uviarta ara mikirbecha savta Torah derech klal shenevaer kol ose ara mibeneinu. O Ramban fala aqui de uma outra mitzvah da Torá, da mitzvah de você vai exterminar o mal de perto de vocês, já está incluído, não importa a forma que você vai usar para exterminar a pessoa que faz o mal, já está incluído todos os tipos, o bonichlelu kol adinim, o que sheifareta katuva harken, chiluk mishpatim lifnei onashim, en zer nechshav lemitzvah. E mesmo que depois os versículos da Torá, eles vão se aprofundar um pouco para explicar as diferenças de cada tipo de pena de morte, mesmo assim, isso não é considerado uma mitzvah por si só. Sheino kiim biurinan é simplesmente a explicação de um único assunto, que é exterminar o mal de dentro do povo judeu. Isso, infelizmente, algumas vezes precisa acontecer através da pena de morte. Ve'achacham yavor lo ayashar beinav, e quem for sábio escolherá o que é reto aos seus olhos. Então, duas opiniões. Se temos aqui 4 mitzvot da Torá, cada pena de morte é uma mitzvah por si só, ou se existe uma mitzvah genérica de aplicação de pena de morte, e a gente não vai contar cada pena de morte como uma mitzvah por si só. Então, Machloket do Rambam e o Sefer Hinur com o Ramban, o Maimônides com o Nachmanides. Vamos lá para a mitzvah 48, Shelo leakot av vaem, uma proibição da Torá gravíssima de não golpear o pai e a mãe. Acabamos de passar aí o Dia das Mães e a gente dá de cara aqui com uma mitzvah dessa que, infelizmente, estamos numa geração difícil, de uma geração, como os nossos sábios já previram, que um dos sinais da vinda do Mashiach ia ser uma geração com chutzpah, uma geração insolente, uma geração, infelizmente, de pessoas que não respeitam seus pais, que não respeitam as pessoas mais velhas, que não respeitam seus mestres e professores. Isso a gente está vendo hoje em dia. Talvez antigamente as pessoas nem entendiam que história é essa de um filho golpear o próprio pai. Aqui a gente já não está mais tão longe disso. Só para entender até onde chega, um aluno meu me contou que o pai dele conhecia uma pessoa que já foi um milionário muito grande, mas que a vida, ela dá voltas, esse homem perdeu tudo, e certo dia eles decidiram, aquele homem, o ex-rico, com alguns amigos, eles tinham lá um depósito com muitas coisas, que quem sabe tinha coisas de valor, colocar tudo para vender, para talvez conseguir levantar aqui um pouco de dinheiro, e no meio das coisas tinha uma raquete de madeira quebrada. Então, um dos amigos perguntou o que é aquela raquete, e olha o que o homem respondeu. O filho começou, infelizmente, a andar com más companhias, o dinheiro, muito dinheiro que o pai tinha, subiu na cabeça do rapaz na juventude, começou a andar com más companhias, começou a se envolver com drogas, começou a fazer pequenos furtos dentro de casa, e um dia o pai pegou ele em flagrante, roubando alguma coisa, pegando alguma coisa, e ele foi chamar a atenção do filho, e o filho simplesmente pegou aquela raquete e quebrou ela, batendo nas costas do pai, e depois o filho caiu na real do absurdo que ele tinha feito, mas o pai resolveu guardar aquela raquete para que fosse um símbolo para o filho nunca mais esquecer aonde ele estava caindo. Então, quer dizer, não é algo hoje em dia tão longe da realidade, com desrespeito, com a insolência que tem hoje em dia da juventude, não é algo, infelizmente, tão longe de acontecer, essa transgressão de um filho chegar ao nível tão baixo de golpear o seu próprio pai e a mãe, que foram aqueles que deram vida para ele, que trouxeram ele aqui para o mundo. Então, a mitzvah, Shelo yakea ben haav ve'haem, que um filho nunca golpeie, nunca bata no seu pai e na sua mãe, ve'afilu imhem yaku oto akarabá, e mesmo que os pais batam nos filhos, kolzman shelo isu nafsham leamito, todo momento que realmente o filho não sente que os pais estão dispostos a matar ele, aqui já entra uma outra lei, que é a lei de legítima defesa. A Torá ensina para a gente que, óbvio, eu não posso sair matando ninguém, mas
Se alguém está me perseguindo para me matar, eu posso, por legítima defesa, eu posso matar essa pessoa. A gente vai ver esse din lá para frente, essa lei vai aparecer aqui no Sefer HaChinuch lá para frente, mas enquanto, mesmo que os pais estão golpeando o filho, ele não pode revidar nos pais, a não ser que seja realmente um caso de legítima defesa. Shenemar umake aviv veimo mot yumat. Então, olha só, aquele que golpeia o seu pai e a sua mãe, mot yumat, ele vai ter pena de morte. Ve'afalpi shelo izhira katuv beferush al zeh. Então, mesmo que o Pasuk não deu nenhuma advertência, só deu o castigo diretamente. Aquele que golpear o pai e a mãe vai morrer, mas não está escrito, por exemplo, al takua avot, olha, não golpeie seus pais. Eila shekatuv onesh amakeotam, só escreveu diretamente o castigo. Veder hagemara leolam lishol benyan kazeh velomar onesh shamanu azhara minaim. E a Guemará, quando acontece esse tipo de situação, o Talmud ele pergunta, peraí, a gente está vendo o castigo, mas cadê a advertência? A gente sabe que a Torá não pode castigar alguém sem advertir antes. Aonde está a advertência nesse caso? Gambas eish lá no Azhará. Então, existe sim uma advertência na Torá. Sharei anu musharim. A gente tem uma outra advertência. Al kolish me Israel shelo leakoto. A gente tem uma proibição genérica da Torá de não golpear ninguém. Óbvio que a gente não pode bater em ninguém. A gente sabe da história de Moshe Rabbeinu, não só da proibição da Torá, mas quando Moshe Rabbeinu viu dois Yehudim brigando e um levantou a mão para bater no outro, quem eram esses Yehudim? Datan e Aviran, eram dois baderneiros. Então, em todas as histórias ruins do povo judeu, Datan e Aviram estão entre eles. Quando ele vê um levantando a mão para bater no outro, ele fala, seu rachá, por que você está levantando a mão contra o seu irmão? Quer dizer, levantar a mão já é um rachá. Imagina como a Torá vê alguém que bate numa outra pessoa. Shekatuv bemish nitchayev malkot arbaim yaknu velo yosif. Da onde a gente aprende essa proibição? Olha que interessante. Uma pessoa recebeu, foi condenada pelo Beidin, de receber do Beidin 40 chicotadas. A Torá fala para a gente, dá 40 chicotadas e não acrescenta mais nenhuma. Bekol sheken lemi shelo nitchayev. Então, se é proibido você dar mais uma chicotada em alguém que foi condenado, mais ainda, alguém que nunca foi condenado, Beha'av bichlal Israel hu. E o pai e a mãe estão também dentro do povo judeu. Então, se é proibido você bater em qualquer pessoa, automaticamente eu já sei da proibição de golpear os próprios pais. Então, daqui o filho já está divertido, mais diferente de outras pessoas. Bater numa outra pessoa não vai ter aplicação de pena de morte, a não ser se causou a morte da pessoa, como a gente vai ver lá para frente. Mas aqui para os pais, simplesmente golpear os pais. A gente vai ver um detalhe a mais para a pessoa receber pena de morte, mas é isso que vai acontecer. Aquele que golpear o seu pai e sua mãe vão ter pena de morte. Ve'afalpi shelav zeh de lo yosif nershav lelav bifnei atzmo, mesmo que essa proibição de dar uma chicotada a mais é uma proibição por si só, mikol makom arei klal beyadeinu shekol ma sheyesh bo karet o mitah yesh bo lav chutz mipesach umilá. Então, uma regra geral só que ele está explicando aqui, que a gente sim pode aprender da proibição de dar uma chicotada a mais, também a gente pode aprender aqui a proibição de golpear os pais, e aí sim você pode aplicar a pena de morte. Ube akaat avem arei yeshbo karet beloidim umitá beidim. Se não tiver testemunhas, tem caret, tem desligamento espiritual, e se tiver testemunhas, tem pena de morte. Então, já dá para entender aqui, de acordo, assim os nossos sábios explicam, de acordo com o castigo de uma transgressão, a gente já pode perceber
a gravidade dessa transgressão. Então, aqui, obviamente, está muito claro o quanto essa transgressão é grave. Ve'alken yesh lanu lomar al kol panim shenilmod azhara bo mikra de lo yosif achar shelo matzanua bemakom aher. Então, essa é a nossa fonte da Torá de proibição de golpear os pais. Betiei ikar azhara le Israel ubichlala nilmod lemake avaem. O lenyan riuv amitah bemake amru zichrono livracha. E sobre essa pena de morte para quem golpear os próprios pais, sheu que sheotzi mehem dam davka. Olha só o detalhe que a gente falou, a pessoa ela só vai ter pena de morte se ela golpear os pais, se através desse golpe que ela aplicou, vai sair sangue do pai ou da mãe, mashen ken beshiar kol adam, shafil otzi mehem dam nitan lechiuv mamon. O que não vai acontecer com outras pessoas, se golpeou alguém e machucou, causou uma ferida, a pessoa simplesmente vai ter que pagar os danos que ele causou para essa pessoa, mas com o pai e com a mãe, se tirou sangue, já está Hayav Mitah. Sangue não precisa ser sangue externamente. Se Deus nos livre, mas golpeou o pai e a mãe e deixou uma mancha roxa, isso já é considerado que saiu sangue, porque derramou o sangue das veias para fora, isso já é considerado que está Hayav Mitah. Mishorshei mitzvah leyaser nevalim ve amosrim sheheirim yad bemi sheviam laolam beratzon akel. Olha só a raiz dessa mitzvah, também uma raiz óbvia, a gente tem que punir, olha a linguagem que ele usa, nevalim, esses vilões, esses pilantras, essas pessoas tão baixas que, infelizmente, levantam sua mão contra aqueles que trouxeram eles aqui para o mundo, Ve'asalahem kamatovot, para aqueles que te fizeram tantas coisas boas e que te ajudaram e que te deram a vida, o Melech Bemishpat e a Midaretz. A mesma ideia que a gente falou, Deus, ele mantém o mundo através da justiça. Alguém que chega nesse nível de golpear os próprios pais, essa pessoa perdeu completamente o que é o sentido da vida, o que ela veio fazer aqui no mundo, e essa pessoa deve ser desconectada aqui do mundo. De novo, não é com raiva, não é uma vingança, simplesmente é para poder manter a vida aqui no mundo com pessoas normais. Aqui não estamos falando de uma pessoa normal. Dinei a mitzvah, quais são as leis referentes a essa mitzvah? Kegon makeu leachar mitah, como alguns outros detalhes, se alguém golpeia os pais depois que eles já faleceram, shepatur, aqui não tem pena de morte, aqui a pessoa está isenta, obviamente que não está fazendo uma coisa bonita, está fazendo algo horrível, algo deplorável, mas como eles já morreram, aqui não se aplica a pena de morte. Ikau alos nove hershó, se um filho golpeou os pais no ouvido e deixou os pais surdos, Hayav Mitah. Aqui sim, a pessoa vai ser condenada à morte. Shei efshar shelo yatzat padam bifnim. Se os pais ficaram surdos com esse golpe no ouvido, então certeza que pelo menos uma gota de sangue foi derramada internamente, já é motivo para a aplicação da pena de morte. Ve'osebo haburá lirefuá shepatur. Alguém que faz uma ferida nos pais, quando está curando eles. Então, por exemplo, um filho que é médico. Aqui está patur. Então, olha que interessante. Um filho que ele está fazendo uma cirurgia. Quando ele vai usar o bisturi para cortar a pele do pai, vai sair sangue. A gente poderia pensar que esse filho também está hayav, mas a Torá revela para a gente que se o filho é médico, ele está patur. Se ele está fazendo alguma coisa em prol da cura do pai, ele está isento. O lechatrila lo yaseh lo refuá shemeviá lechaburá. Mas, lechatrila, a situação ideal é que um filho ele não faça tratamentos médicos no seu pai, e mefshar aledeaher. Obviamente, se
for possível fazer isso de outras maneiras. Se é o melhor médico da cidade ou se não tem outra pessoa, obviamente que o filho tem permissão de fazer o atendimento médico ao pai, mesmo que isso vai tirar sangue, mas se tiver outra pessoa que pode fazer isso, lechatrila, a situação ideal é que o filho não faça tratamentos médicos no pai ou na mãe para não tirar sangue deles. Bedin Shtuki, qual é a alahá para uma criança sem pai? Quer dizer, uma mãe que infelizmente nem sabe quem é o pai aqui da criança, do filho, Shechayav alimó, belo alaviv, ele só é culpado se ele golpear a mãe e não se ele golpear o pai. Quer dizer, mesmo que depois se esclareça que aquela pessoa que ele golpeou e tirou sangue era, na verdade, o pai dele, fizeram um teste de DNA, descobriram que era o pai, aquele não estaria Hayav, já que ele nunca soube que aquela pessoa era o pai verdadeiro dele. Vedin ger sheorato shelo bikdusha she'en Hayav beshneichem. E também aqui um detalhe interessante que um ger, uma pessoa que se converteu, então aqui não é considerado os pais biológicos dele depois da conversão, é considerado que a pessoa ele recebeu uma nova alma e é como se ele fosse uma briá hadashá, ele é uma nova criatura, é uma pessoa que nasceu de novo, e essa pessoa, então, portanto, ele não está culpado se ele golpear os seus pais biológicos, porque depois da conversão não são mais considerados pela Torá como pai e a mãe. Tem muitas leis, depois a gente vai ver Bezrat Hashem sobre honrar esses pais, obviamente que tem aqui a obrigação de honrar, mas não tem aqui a proibição da Torá e muito menos a aplicação da pena de morte. Din ger she'asur lo leakot aviv oved gilulim derabanan, mas tudo isso que a gente falou é pela Torá, ele não teria proibição e, portanto, se ele golpeasse os pais, mesmo tirando sangue, ele não receberia a pena de morte, mas derabanan, nossos sábios proibiram esse convertido de golpear os seus pais biológicos. Bedin mishayu avivei moreshaim gmurim mefursamim. E qual é a lei de pessoas, Deus nos livre, mais que os pais, eles são reshaim gmurim, são pessoas completamente perversas, que, quer dizer, a perversidade desse pai e dessa mãe é conhecido por todo mundo. Shepatur alakatan acheyasu tshuva. A pessoa está isenta de pena de morte, de bater nos pais, até que eles façam tshuva, eles se arrependam de serem pessoas tão ruins, pessoas tão desviadas dos caminhos de Deus. Aval asur mikol makom afilu kodem tshuva. Então, ele não receberia pena de morte, mas é proibido ele fazer isso, mesmo que os pais continuam sendo reshaim gmurim, pessoas extremamente perversas, ele não pode bater nos pais, mas se ele golpear os pais, mesmo que saia sangue, ele aqui estaria isento. Velakol ein nasea ben sheliach bezdin leiaser aviv. E, obviamente, nunca um filho ele vai ser usado pelo Beidin como intermediário para castigar os próprios pais. Vamos dar um exemplo. Os pais receberam pena do Beidin de receber 40 chicotadas e normalmente o contratado pelo Beidin para aplicar as 40 chicotadas é justamente o filho daquele homem ou daquela mulher que foram condenados. Então, obviamente que nesse caso o filho deve ser substituído por uma outra pessoa. Veyeter prateia besov Sanhedrin. E outros detalhes estão no Tratado de Sanhedrin. Então, é muito interessante a gente perceber que a Guimará, a Torá, ela é praticamente infinita. O número de casos, de perguntas, de detalhes é infinito. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ver que, uau, eu nunca tinha pensado isso, eu nunca tinha pensado esse caso, nunca tinha imaginado essa situação. Baruch Hashem, está tudo incluído na Torá. Venoeged bechol makom u bechol zman, bezharim u banekevot, ve tumtum ve andróginos. Então, aqui,
se aplica em qualquer tempo para os homens, para as mulheres, e até mesmo para tumtum e andróginos. São pessoas que existe uma dúvida sobre o sexo, obviamente, pessoas que ou não têm o órgão sexual, ou têm os dois órgãos sexuais, e, infelizmente, acontecem esse tipo de mutações. Então, pode acontecer situações dessa, eles também estão dentro aqui da proibição. Veover alea veikaotam akaa sheish bo haburá. Se a pessoa transgrediu e causou nos pais, golpeou os pais e causou neles uma ferida, beeidim veatraá, se tiverem testemunhas e tiver o aviso, a advertência, mitato berrene, que ele também vai morrer por estrangulamento. Vamos lembrar, o Passuk da Torá falou mot yumat. Então, a gente já viu a regra que toda vez que está escrito que é pena de morte e não está explicitado qual a pena de morte, então cai aqui em Henek, que é o estrangulamento, como a gente já explicou, que duas pessoas vão envolver o pescoço, enrolar no pescoço do condenado um fio, uma fita, e um vai puxar de cada lado até que a alma dessa pessoa vai sair. O Belo Haburá Hayav Alehem Keshiar Koladam. Agora, se golpeou os pais e não tirou sangue, então aqui ele está com uma dívida monetária com os pais, como com qualquer outra pessoa. Uma pessoa que golpeia o seu companheiro, ele vai ter que pagar vários tipos de compensações, tem vergonha. Isso a gente vai ver aqui na próxima mitzvah, que tem a vergonha, tem a dor que a pessoa sentiu. A gente vai ver alguns detalhes. Se a pessoa golpeou o seu companheiro e esse golpe ele vai causar algum tipo de perda, a gente vai ver que tipos de perda que são levados em consideração. Meshalem vendoloque. Então ele paga e não recebe chicotadas por causa disso. Deimem botashlumim shel shave prutá. Agora, se esse golpe não causou um dano nem mesmo de chave prutá, que é o valor mínimo, hoje em dia seriam alguns poucos centavos, loque vem no meshalem, ele apanha, toma 40 chicotadas e não precisa pagar nada. Shalachai ein adam metu meshalem, vehen ein loque o meshalem. Porque tem uma regra, quando uma pessoa teria que ter duas penas que vieram ao mesmo tempo, a gente só vai aplicar a maior delas. Então, a gente nunca vai aplicar as duas penas se as duas aconteceram, as duas condenações aconteceram ao mesmo tempo. Vamos lá para mitzvah 49, é a mitzvah de Dnei Knassot. São as penalidades, leis de multas, de penalidades na Torá para erros que a pessoa ela pode fazer. Então, a gente está vendo aqui muitas leis de ter uma sociedade harmônica, conseguir viver de uma forma decente. Infelizmente, a única maneira que o ser humano ele entende é através de leis e através de punições. Se tivesse um lugar sem leis, sem regras, ia virar uma selva total. Tem que ter a aplicação de leis. Então, Shenitztavinu bedin rovel bachaveró la ansho. Então, a gente tem aqui uma obrigação, de novo, uma obrigação que se aplica para o Beidin, para o Tribunal Rabínico. Aquele que golpeia o seu companheiro deve ser castigado. Vamos ver que tipos de castigo que ele vai receber. Como está escrito aqui na Parashá Mishpatim, se tiverem duas pessoas brigando e um golpear e machucar o outro, isso é chamado leis de penalidades, leis de castigos. O Bepasukaher kolel mishpata knassot kulam, veu akatuv, tem um outro versículo que inclui todas as penalidades, como a gente já falou anteriormente. Kasher asa ken yaselo. A forma de calcular quanto vai ter que ser pago, a gente vai medir qual foi o dano causado e automaticamente vai ser calculado alguma coisa paralela. O olho por olho, dente por dente, de novo, não é literal.
a gente vai calcular qual foi o dano causado e, paralelamente, a gente vai tentar se aproximar o máximo possível de causar para a pessoa o mesmo dano. Veratzalomar, sheilakar mimamono, masheitstareu. Então, a gente vai tirar dinheiro da pessoa de forma que ele vai sofrer por causa disso. Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, uma multa, esse castigo aqui, essa penalidade monetária, isso causa sofrimento no agressor. Birdei machetzier huet haveró. E tem que ser de acordo, a perda de dinheiro tem que ser proporcional ao sofrimento que ele causou para o seu companheiro. Como a gente tem isso através de transmissão, através da nossa tradição, apilo loikau, ela shebieshô bilvad, mesmo que não golpeou uma pessoa, só envergonhou ele publicamente. Yesharu beisdin bemamonô, a gente vai calcular de uma maneira monetária quanto sofrimento seria paralelo a essa vergonha que a pessoa passou. Sheishalem la mitbayesh kefi ashurai. Então, aquele que foi envergonhado vai receber o dinheiro e aquele que envergonhou vai passar um sofrimento de perder o seu dinheiro. Ve'ele adinim shenikraim dinei knasot kegon niskei adam be'adam. Então, o que são aqui as leis de penalidades, de compensação? Por exemplo, danos de uma pessoa com outra pessoa, ou shor beshor, ou danos que um animal de alguém causou para o animal do seu companheiro, behemá be'adam, o dano que um animal causou para um ser humano, be'adam bebehemá, o dano que um ser humano causou no animal do seu companheiro, tudo isso vai entrar nas leis de compensação. Isso só pode ser feito dentro de tribunais que tiveram ordenação rabínica em Eretz Israel. Shoresh mitzvazu, qual é a raiz aqui dessa mitzvah? O bichlalá, kol ma sheba batorá beinyan adin, e incluído todos os outros assuntos da Torá relativo aqui à aplicação das leis, em notzarich ligar a harta moshel davar. A gente não precisa se esforçar muito para entender qual é a razão que está por trás disso, que davar muskalu, isso é uma coisa lógica. De novo, quando estamos falando aqui de tentar fazer uma sociedade equilibrada, uma sociedade Bezrat Hashem, que pessoas que querem viver com harmonia, com tranquilidade, Sheim en mishpat lo itiashvu bnei adam velo yamidu yardav leolam, porque se não tiver justiça, as pessoas não vão conseguir viver juntas, não vai dar para viver numa sociedade harmônica se as pessoas não se respeitam, se as pessoas um golpeia o outro, um quebra as coisas do outro, não vai ter vida. Ve'i efshar laaretz bilti mishpat, e não dá para viver aqui na Terra se não tiver justiça. Isso vai se aplicar para muitas e muitas mitzvot que a gente vai ver nessa paraxá. O motivo é óbvio, não precisa nem procurar muito, é intelectual essa ideia da gente poder ter uma vida em sociedade com o mínimo de respeito entre as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que por bem não funciona, então, às vezes, tem que ser com aplicação de penas, com aplicação de multas, para que as pessoas elas tenham, pelo menos, tenham medo da justiça, tenham medo da polícia, e assim elas se comportem direito. Dinei a mitzvah, vamos ver algumas leis que estão incluídas aqui nessa mitzvah, que gona rovel bechaveró, a pessoa que golpeou o seu companheiro, shechayav bechamishad varim yeduim. Ele está chayav agora, ele está obrigado a pagar até 5 coisas. Não necessariamente todos os casos vão ter essas 5 compensações, mas podem chegar essas 5 compensações. Quais são elas? Boshet, Pgam, Shevet, Ripui e Tsar. O que significa isso? Boshet é a vergonha, quer dizer, alguém que apanhou em público, ele passou vergonha. Pgam é algum dano permanente que a pessoa sofreu, a pessoa numa briga
a pessoa cortou o braço do outro fora, agora para o resto da vida ele vai ficar sem um braço. Shevet é todo o tempo que essa pessoa ela ficou lá no hospital, ela ficou em casa se recuperando, essa pessoa dirigia Uber. E essa semana que ela ficou em casa, ela não conseguiu trabalhar e não entrou dinheiro para ela, tem que pagar aqui esses lucros cessantes da pessoa. Uripui é a cura, quer dizer, todo o tratamento médico, todos os remédios que essa pessoa vai usar tem que ser pagos pelo agressor. E tsar, todo o sofrimento que essa pessoa ela passou tem que ser pago. Como são calculados esses danos? É muito interessante o Talmud, vai um por um todos os tipos de dano, e ensinando como que você transforma isso em algum valor monetário. Bedina boshet shakol lefi mevayesh ve'mitvayesh. Então, por exemplo, a vergonha, depende quem é a pessoa que foi envergonhada, depende quem é a pessoa que está causando a vergonha, tudo isso vai mudar o julgamento. Bedin yashen shebieshotó, o bieshu, alguém dormindo que foi envergonhado, ou dormindo ele envergonhou alguém, será que ele vai ser condenado, não vai ser condenado? Veim met mitoch bostó, se ele morreu por causa da vergonha, não está muito longe, de novo, o que está acontecendo hoje em dia, com a questão do bullying, crianças que, por causa de humilhações, por causa de vergonha, acabam se matando. Quer dizer, quanto se paga aqui por esse dano da vergonha que foi causada por alguém, para alguém que depois acabou morrendo por causa dessa vergonha? Madinó im yorshav, então qual é a lei com os herdeiros dessa pessoa que morreu? O mevayeshote, o heresh, o katan, alguém que envergonha uma pessoa que não tem capacidade mental de entender que ele está sendo envergonhado, como, por exemplo, alguém incapaz, ou alguém surdo-mudo, ou uma criança. Madineihem, qual é a alahá? O mevayesh ger vaeved, daquele que envergonha um convertido ou um escravo. Mevayesh bidvarim, pessoas que envergonham só com palavras e não com uma agressão. A diferença que tem envergonhar ou causar um dano, bater num Talmid Chacham, alguém que é um grande estudioso de Torá, e uma outra pessoa, Bedina boet bechavero beraglo, ou shetako bekapo, ou starou alpanav. Então, aqui vários tipos, se chutou uma pessoa, se bateu com a palma da mão, se deu um tapa na cara dela, saramosnó, ou se cortou a orelha da pessoa, talash saró, ou arrancou o cabelo dela, rakak veigio boarok, cuspiu e chegou o cuspe e atingiu a pessoa. Quer dizer, várias formas de envergonhar. Como que se calcula isso? Yeter pratea mevoarim bebabakama perekahovel. Tem um tratado chamado Babakama, e ele vai tratar principalmente aqui de danos que uma pessoa causa para outra e qual é a compensação monetária. Vesham nitbaer sheyesh hiluk bedinei knasot ben milta deshriha beit bachistron-kis dba avdinan shlichutayo le milta de loshriha ve'apal gav deis bachistron-kis. Então, vai depender também se são coisas que são frequentes, se são coisas que causam danos, vai ter diferença no julgamento. Inami deshriha veleit bachistron-kis, quer dizer, vários detalhes aqui. Minhag shtei yeshivot, she'af al pi shem govim knas, menadim lei ad shemefayes lebal dinei. E aqui, um detalhe interessante, tinham duas grandes yeshivot, lá em Bavel, Sura e Pumbedita, que a gente falou que esse tipo de danos só pode ser cobrado dentro de Eretz Israel, mas lá eles tinham o costume de excomungar a pessoa até que essa pessoa fizesse tchuvá e fosse pedir desculpa para quem foi agredido, e essa pessoa que está excomungada, ela não conta para Minyan, ela não vai participar das rezas, ela não vai ser chamado para aliar na Torá, essa pessoa praticamente deixou de ser judeu enquanto o Beidin estiver excomungando essa pessoa, e ele fala
que depois de um tempo, se já passou muito tempo, mesmo que a pessoa não pediu perdão, eles recebem ela de volta, porque já, entre aspas, já pagou tudo que tinha que pagar. Benoeged mitzvazu, sheanu hayavim ladin, bela anosh, arrovel bizharim. Então, a gente está obrigado a julgar, isso só se aplica para os homens, que lahem nitan lasodim, porque o julgamento foi entregue na mão dos homens. As mulheres não participam do julgamento como juízes, juízas, mas, obviamente, sim, vão participar como réus, se elas que estiverem causando o dano. Sheinam danot, avalchem mikol makom bichlal din betashlumim, ben she bieshu ou nitvaishu. Então, olha, se elas tiverem sido envergonhadas ou tiverem sido golpeadas, obviamente que as mulheres também vão receber a compensação. Se elas envergonharam ou golpearam, elas também vão ter que pagar a compensação, mas as mulheres não participam aqui dos julgamentos. Isso foi entregue dentro de Am Israel para os homens. Vegam sham nidbaer tashlumei nezek, aisha anesua er nechalkim. E também um detalhe aqui muito interessante, que tem no Tratado de Ketubot, uma mulher que foi envergonhada, se ela é uma mulher casada, o marido recebe uma parte da compensação monetária. Uma das explicações é que, como a mulher é casada, o marido também se envergonhou e, por isso, ele também tem direito a uma parte aqui dessa compensação. Então, a gente vai ver aqui nas próximas mitzvot muitas dessas alahot ben adam lechaveró, de danos, o quanto a Torá é makpidá, quanto ela é rigorosa, para que a gente respeite as outras pessoas, para possibilitar, Bezrat Hashem, uma vida em sociedade de maneira equilibrada. Shavua Tov.